Olá a todos! Bem-vindos a bordo do Sem Calado. Enfim, episódio 0. A espera acabou. Meu nome é Emerson Dias. E eu sou Evaristo Garcia, bem-vindos também. A partir de hoje está decretado o início do Sem Calado Podcast. Pois é, então vamos explicar o que a gente vai fazer aqui, né? Tudo começou através de um sonho que a gente tinha de estar reunindo todo mundo da logística, tá? Quando a gente fala em todos da logística, seja aéreo, marítimo, galera do porta a porta, ferroviário, rodoviário, então é trazer toda essa galera que faz a logística do nosso país, que movimentam realmente a economia do nosso país e juntar esse povo, né? Começamos com um podcast, mas a ideia é levar isso muito além e trazer vários projetos. Vão ser entrevistas muito impactantes, profissionais de alto calibre da nossa área, a logística portuária, retroportuária, aéreo, vai ter direito marítimo, vamos ter pessoas de porto, pessoas de transporte de carga fracionada, entre outros. Não percam. Sim, e além da gente conhecer toda a trajetória profissional desses caras, a gente vai também conhecer o lado humano, seus projetos, hobbies, o que eles fazem. Então vai ser muita interatividade e ao mesmo tempo diversão também, porque vai ter as histórias engraçadas, vai ter uma homenagem para os profissionais da área. Então, não perca, porque cada episódio vai ser diferente, cada episódio vai ser demais. Tem muita coisa boa para vocês aí. Acompanhem e embarquem conosco nessa jornada. Tá. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai fazer aqui nesse nosso podcast, né, Babá? Isso mesmo. Eu gostaria que o Emerson se apresentasse, falasse sobre a sua trajetória profissional. Bom, vamos lá. Como eu falei no início, meu nome é Emerson Dias, eu sou engenheiro eletricista e pós-graduado também em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tenho um MBA na parte de gestão de pessoas, né? E minha carreira toda se iniciou na área técnica, né? Então, eu comecei com o curso no Senai, eu fiz eletricista de manutenção, foi ali que abriu as portas para eu entrar nessa área. Logo que eu saí do Senai, eu comecei a trabalhar como eletricista em um terminal de containers, tá? E dali começou a minha história. Hoje estou há 29 anos trabalhando com container refrigerado. Tá? Então, dali dessa empresa Repicon, né, depois eu fui para outras empresas também do ramo. Eu passei pela Sam, passei pela Megatech, passei pela Potimar, até que eu entrei na Riferbras e hoje estou há 22 anos já na Riferbras, né? Hoje eu trabalho na gestão e são 28 filiais e mais de 500 funcionários, então ali me trouxe uma bagagem muito grande, tanto na questão técnica, como também na parte de gestão de pessoas e também a gestão operacional e administrativa também. Esse meu amigo não é fraco, não. Filho do seu João, da Dona Graça, pai do Murilo e da Maria Clara. Isso mesmo. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu também vim da área do Senai, né, da área profissionalizante. Foi o Senai que abriu as portas para mim aí na minha carreira. E em meados lá de 99, eu cruzei com esse rapaz aqui, né? Eu era muito amigo da esposa dele, né, atual, e atual não, sempre, né, a esposa dele, eu era amigo dela, estudamos juntos na escola há muito tempo, a gente não era muito próximo, né, porém, eu fui fazer um trabalho, ela me chamou para ser padrinho de casamento, né, eu não tinha um centavo no bolso e dei como presente a instalação do forro. Do forro do barraco. Isso. E ali ele foi me conhecendo, a gente foi trabalhando junto, né, no forro, né, da casa dele, e ele me convidou para ir trabalhar nessa empresa, a primeira que ele já era o supervisor. E aí, nossos caminhos se cruzaram e não saíram desde lá. Depois disso, eu acabei saindo, me desliguei da empresa Riferbras, né? Fui trabalhar na MSC, no cliente da Riferbras. Lá no meio do caminho, eu comecei a fazer a transição para a parte mais de comercial, a parte mais de venda, e depois voltei para o grupo da Riferbras, já na parte como vendedor, né, como gestor comercial, e fazendo a parte de aluguel de containers, né, e hoje estou trabalhando com a minha empresa, né, prestando serviço para alguns clientes. O meu cliente principal hoje que eu fico lá é a Leshman Terminais, que fica no Guarujá, e eu estou trilhando esse caminho com a empresa própria aí e correndo atrás todo dia. É isso aí. E como o Vavá comentou aí, a gente se conheceu desde
criança, na realidade, né? Que nós É moramos verdade. no mesmo bairro, né? É um subúrbio de São Vicente, lá na área continental, chamado Parque das Bandeiras, né? Mais conhecido como Jurassic Park. E a gente tem muita história legal, né? Que foi uma infância, né? Bem pobre, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz, né? A gente vivia num local com pessoas maravilhosas e apesar das dificuldades que nós tivemos uma escola fantástica, excelentes professores, né? E a gente costuma dizer que todo profissional que sai do Jurassic ou do Parque das Bandeiras, a gente sempre se dá bem, né, É Barilson? A gente tem verdade. vários cases de sucesso aí de pessoas que saíram do mesmo lugar que a gente e hoje são grandes profissionais, estão em mais diversas áreas, tá? Exatamente, são vários dos profissionais que hoje trabalham conosco e é muito importante para a gente ter essas pessoas de confiança, são pessoas que trabalham conosco e são amigos de longa data. Com certeza, Importantíssimo. com certeza. E falando mais do Sem Calado, né, tudo isso surgiu quando a gente fez um evento, né? Nós entramos num treinamento de mastermind, e lá a gente conheceu várias pessoas, e aí a gente teve uma ideia, né, de fazer um evento, e nesse evento beneficente, né, nós fizemos o Master Rock. Começou como uma brincadeira, né, para poder ajudar o Nurex, e já está indo para a terceira edição. E na segunda edição, que ocorreu ano passado, foi um sucesso, teve 200 pessoas nesse nosso evento, e ali a gente conseguiu juntar pessoas, conhecidos nossos, de vários locais da cadeia logística. E todos ali, né, curtiram bastante o evento e a gente pensou, por que não fazermos mais isso? Sim, E assim surgiu a ideia e o Sem Calado meio que saiu disso, dessa ideia de trazer união entre todos os profissionais que atuam na logística. foi impressionante o evento porque a gente tinha profissionais de direito marítimo, tínhamos profissionais de transporte, profissionais da parte de porto, tínhamos também pessoal de locação de containers, leasing de containers internacional. Então, essa junção deu essa ideia do Sem Calado para, no futuro, a marca ser conhecida e poder promover novamente os eventos de logística portuária aqui no Porto de Santos. Tem muita coisa para sair no Sem Calado. Vocês não perdem por esperar. Então nos acompanhe, que vai ser muito bom. Emerson, agora vamos uma parte mais leve. Eu queria saber quem é que colabora com a gente aqui para fazer isso acontecer. Exatamente. Na realidade, todo sonho começa com uma ideia, né? E aí a ideia virou um sonho, a gente foi fazendo acontecer. Só que para fazer acontecer não é fácil, gente. Para tudo isso rolar, demorou muito, então a gente precisa de apoio, né? E a gente tem encontrado vários parceiros, né, patrocinadores que estão apoiando esse nosso sonho, apoiando essa nossa empreitada, e a gente gostaria de fazer uma homenagem para eles aqui, né, Bavá? Com certeza. Eu quero citar aí a ACL Cargo. Luizão, obrigado aí pela confiança. Bruno, sensacional aí o atendimento, sempre da CL Cargo, com uma especialista em transporte de contêineres refrigerados aí no Porto de Santos. Eu queria falar também da Gescom, também está com a gente aqui, o nosso amigo Daniel Torma, que desde o início apoiou esse projeto, ele está atuando em diversas áreas aí, com a parte de manutenção de estrutura de container, inspeções em geral também. A PG Lock aí, o Pedrão, Pedro Assis, toda a equipe lá, o André, Rafael, a Raíssa, todos aí importantíssimos para a gente, sempre nos apoiou muito. Aquele container que você pensa que não vai entrar naquele espaço lá no doméstico, pode deixar que a PG Lock consegue colocar ele lá, naquele espaço que você acha que ele não vai entrar, eles lá com os guindastes, com os munks, são excepcionais. O nosso amigo Maurício Almeida, da Satec também, que faz atendimentos em contêineres refrigerados em todo o interior do país, toda a parte do Centro-Oeste, também em São Paulo. Também o Maurição, um abraço, Bahia. Avento International, do Júnior, cara, uma empresa espetacular. Você quer fazer aquele transporte aéreo, o transporte marítimo, porta a porta, a solução está na Avento International. Pode procurar lá. Júnior, obrigado, meu irmão, pela confiança. Também tem os postos, também Portal de Santos, que estão dando um apoio também, estão dando uma força para a gente, né, Bavá? Certeza. Um abraço para ele. O O Ricardo, Thiagão Ricardão, e o Thiago Tiagão. também. O Thiago é um genro do Ricardo, né? Sim. E a Protainer, né? O Rafael Lima aí, meu parceiro lá de clube, né?
A gente está sempre lá com as crianças, lá brincando lá na piscina, né? Ele leva as filhas dele lá, a gente está sempre por lá. Rafael, obrigado pela confiança aí. Sucesso para a nova empreitada aí com a SOC, com a SOC, né? A Shipper On Containers. Espero que tenha muito sucesso nesse ano de 2024. E, por último, a Delize Salgateria, que hoje, inclusive, trouxe uns salgadinhos aqui maravilhosos pra gente, né? Salgadinhos artesanais, né, Babá? Isso, são salgadinhos feitos com ingredientes selecionados, né? Temos várias especialidades ali, bolinho de feijoada, tem uns que são impressionantes, coxinha de churros, coisas que não são vistas normalmente por aí. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Emerson, eu queria aproveitar agora para a gente dar uma leveza aqui no nosso podcast, aquela história engraçada, cara, que você tem da área, aquela que boa. não pode passar. Boa. Na realidade, né, são 29 anos, né, trabalhando nessa área e tem milhares de histórias, milhares. E principalmente no período que eu estive no Nordeste, ali me rendeu várias histórias engraçadas. E tem uma em especial que eu gostaria de contar aqui, que foi muito legal. Hoje eu acho que foi legal, mas na época eu não achei tão legal, não. Tomara que não venham depois atrás da gente, hein? Então, quando eu era jovem, tinha 21 anos de idade, eu trabalhava no Porto de Suape, logo que ele estava iniciando as operações, né? Então, todas as operações eram dentro do porto, numa área alfandegada. E lá a gente fazia os reparos em containers, né? E eu tinha um ajudante, que ele era medroso, não podia ver nada, que ele ficava assustado. Qualquer coisa que ele visse no container, o bicho ficava apavorado. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, foi em 2001 isso, houve a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, o mundo todo ficou abalado e após esse evento houveram outras ações terroristas, né? Como, por exemplo, o Antraz. O Antraz, que era um pó, na realidade, que era enviado dentro de envelopes. Sim. E a pessoa que recebia esse envelope, ela se contaminava e ali se envenenava e ocorreram, inclusive, mortes por conta disso. E esse rapaz que trabalhava comigo ficava apavorado. Ele falava, Emerson, já pensou se vem um negócio desse dentro de um container desse que vem do mundo todo? E eu ponho a mão nisso, eu vou morrer. Aí eu falei, calma, não se preocupa, não vai acontecer nada. Mas aí acendeu a semente do mal. Falei, vou sacanear ele. Cheguei em casa à noite, um determinado dia, peguei um saquinho, coloquei amido de milho, maisena, dentro do saquinho, desenhei uma caveirinha e escrevi Antraz. No outro dia de manhã, eu cheguei para trabalhar, cheguei antes dele, abri o painel do container, coloquei lá dentro do painel. E tudo bem, esperei ele chegar. Só que nesse meio tempo, tinha um navio operando e me chamaram a bordo para fazer um atendimento, né? Fui para lá, conclusão. Fazendo o atendimento, esqueci completamente que tinha sacaneado ele. Fiquei lá em torno de 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas. Quando eu saí de lá, eu entro numa pilha de contêineres. Quando eu olho lá no fundo, onde ficava a nossa área, polícia, bombeiro, aquele auê todo. Eu falei, nossa, será que pegou fogo lá, né? Segui mais adiante, encontrei esse rapaz. Com o olho arregalado assim, eu falei, cara, o que foi que aconteceu ali? Tá pegando fogo na área? Ele, não, cara. Eu abri o painel de um container e achei Antraz lá dentro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que você fez? Ele, eu chamei a Polícia Federal. Resumindo, a Polícia Federal acionou o Corpo de Bombeiro, o Esquadrão Antibomba, fecharam o porto por conta disso. E aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus do céu, o que vai ser? Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei mais de uma semana sem conseguir dormir direito. E não contei pra ninguém, nem pra ele que tinha sido eu. Só depois de uns 20 dias, mais ou menos, que eu cheguei pra ele e contei a história, cara. O pessoal deve ter feito um mingau, então, depois da análise Não, e eu física. só tô contando isso porque tem mais de 20 anos. Ah, né? sim, já caducou, né? E você tem alguma história legal também? Ah, eu tenho uma história e você participou dela, cara. Eu? Essa história aqui é... Ixi, lá vem. Logo quando eu comecei na minha carreira aí, né, eu fui contratado para suprir uma necessidade, né, na carreira do container frigorífico, para fazer as conferências de kit de peças a bordo. Ah, lembro. Essas conferências, a gente tinha que ir a bordo do navio, né, os navios são estrangeiros, e você precisava falar inglês, e eu não falava quase nada de inglês. Aí os meus amigos, né, fizeram várias frases no papel, todos solícitos. Aí eu fui decorando aquelas frases e tal, e tudo bem, foi rolar
primeiro navio seu vai ser tal dia. Você vai sozinho. Eu fiquei indo alguns dias com ele, vi que realmente as frases estavam certas, são aquelas frases mesmo, né? A avacalhação não foi aí. E eu ia com eles e acompanhei os kits, aprendi como conferir o kit, né? Eu não falava, mas aprendi como conferir o serviço, eu já sabia fazer. Aí, esse navio aqui você vai sozinho. Aí eu fiquei todo nervoso, né? Vamos lá. Não, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ajudar. Aí eu muito inocente, eu falei, porra, 6 pessoas para ajudar a conferir um kit, né? Eu falei, tá bom, né? Aí chego no navio, Aliança Maracanã, se eu não me engano. Aí subi a escada, estufei o peito, cheguei lá, pedi para falar com o primeiro oficial veio, me deu a mão, aí eu fui já logo falando as frases em inglês. Aí o cara olha para mim assim, aí ele me responde com aquele sotaque cariocão assim, poxa, mano, tá rasgando no inglês, hein, meu? O navio era só de brasileiro e todo mundo morrendo de dar risada lá. Aí eu aprendi depois na raça aí que não pode confiar nesse povo, não. Cara, igual essas histórias, mas tem várias. Depois, na sequência do podcast, que estiver tendo as oportunidades, eu vou contar. Principalmente lá no Nordeste, teve sapo gigante, uma série de histórias que a gente vai contando. E teve carro quebrado voltando de Petrolina, que não funcionava e não tinha guincho. Então, e aí, essa história, a ideia nossa é tirar essas histórias dos nossos convidados, né, para que eles contem para a gente. Vai ter histórias relacionadas às equipes que eles trabalharam, enfim. Problemas no saque do atendimento. Imagina o tanto de reclamação absurda que não vai ter? Vai ter muita história. Então, galera, acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso projeto, que vai ser muito legal mesmo. Ô Emerson, aproveitando, a gente acabou não falando por que surgiu o Sem Calado e o que significa para alguns que são ainda leigos na parte da navegação. Quem é da navegação sabe o que significa, mas para quem não é, dá aquela moral ali. Legal. Bom, primeiro, antes de mais nada, né, apesar de vocês verem a nossa logomarca, tem uma âncora, porque nós somos direcionados, nós viemos da área marítima, né? Então, inclusive, eu já trabalhei embarcado, o Evaristo também, né? É a nossa área. Mas a ideia do Sem Calado não é só atingir a área marítima, né? A nossa ideia é atingir todos os campos da logística, tá? Mas a ideia do Sem Calado surgiu do nada, né? Eu estava dirigindo, indo para Paranaguá, de Santos a Paranaguá, e aí veio a ideia e o nome já veio junto. Sem Calado significa calado, significa a profundidade do navio, né? Até mesmo aqui no porto, aqui a profundidade do canal, nós falamos que o canal de Santos, por exemplo, tem 13,5 metros de profundidade. Só um adendo, quando o pessoal ouve na rádio, o pessoal falar Tábua das Marés, né? É porque vão anunciar a profundidade que os navios podem entrar, que tem a capacidade dos navios entrarem. Então, aí surgiu essa ideia, totalmente ligado à nossa área, né? Nossa área marítima, né? E o Sem Calado é porque nós não vamos deixar nenhum convidado aqui ficar calado nessa mesa aqui. É isso aí. Tá? E aí surgiu essa ideia e o pessoal tem gostado bastante, né? Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo. Soluções inteligentes em transporte de cargas. PG Lock. Transportes e locações de monking e dastes. Vento International. Conectando sua carga com o mundo. Delizie Salgateria. Salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio. GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio. Protainer, SOC, Shipper on Containers. Satec. Postos Portal de Santos. É muito legal, pessoal, a gente está com um nível muito bom aí de comentários, pessoal, teve gente que eu não conhecia e perguntou para mim, pô, vocês já vão iniciar o podcast? Eu nem sabia quem era a pessoa, mas assim, tá passando no boca a boca, traindo também, o Sem Calado tá alcançando pessoas que a gente não imaginava. Isso porque não começou, né, e eu disse e vou repetir, vocês não perdem por esperar. Nos acompanhem que vocês não vão se arrepender. Sigam lá nas redes e até lá, até o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Semana que vem, nesse mesmo horário, sai o episódio número 1. E
Vem comigo, tá imperdível. Imperdível mesmo. Até lá, pessoal. Um abraço.